Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula iremos abordar o tema de álgebra, referente à matéria de matemática A do 10º ano do ensino secundário. Bom, então, para começar, teremos que recorrer um pouco atrás a alguns conceitos base que foram apreendidos no básico. Então, deixem-me só aqui colocar o nome do capítulo. Vamos aqui falar do... Aliás, não é bem capítulo nem tema até, é um subtema. Vamos começar pelos radicais, só que para isso precisamos de recordar umas coisinhas antes. Ora, o que é que nós vamos recordar? Reparem, se eu tenho um número qualquer real A, outro B e outro C, por exemplo, se A é menor que B e C é maior que zero, então A vezes C continua a ser menor que B vezes C. Creio que não haja grandes dificuldades, mas convém recordar. No entanto, se o A continuar a ser menor que o B, mas agora o C for inferior a zero, for negativo, então a multiplicação irá mudar o sinal e irá contrariar aquilo que esperamos como normal. Portanto, o A vezes o C já será maior que o B vezes o C, e não menor, como seria de esperar, tá bom? Ora, muita atenção mesmo. Muita atenção mesmo quanto a este aspecto. Agora é assim, também já agora recordar outra regra, também em vez da multiplicação podia usar a soma, não é? Imaginem agora, se A menor que B e C menor que D, A vezes C terá de ser menor que B vezes D, ok? Pronto, isto são apenas as bases. Agora, para recorrer àquilo a que se costuma chamar de monotonia de potenciação, importa considerar este conceito ligado às potências. Deixem-me então aqui colocar monotonia de potenciação. E então vamos analisar o seguinte. Vou ter que analisar em dois casos. Eu vou primeiro considerar expoente ímpar, expoente natural e ímpar. E então, para qualquer potência de expoente natural e ímpar, eu vou verificar uma coisa. Ok, considerando números reais A e B quaisquer, não é? Se o A for menor que o B, então o A elevado a n será obrigatoriamente menor que o B elevado a n. Mas isto é válido para todos os números A e B, desde que o expoente natural seja ímpar, tá bom? Porquê? Porque a verdade é que esta questão do A e o B poderem ser negativos ou positivos pode influenciar, mas pode influenciar em expoentes pares, porque o expoente par de uma base positiva prevalece como resultado positivo, mas em bases negativas prevalece como resultado positivo também. Então iria alterar o sentido lógico. Já aqui não, como o expoente é ímpar, a base, se for colocada negativa, prevalece resultado negativo, se for colocada positiva, prevalece resultado positivo. Portanto, expoente natural e ímpar dá-me a garantia do que eu aqui escrevi sempre. Tá bom? No entanto, eu também tenho para a monotonia de potenciação um caso diferente com o expoente natural par, que era o meu segundo caso a tratar. Então vamos ver expoente natural par. Aqui temos que analisar dois casos em concreto. Reparem, eu vou considerar o valor A inferior ao B, sempre, é esse o meu objetivo, mas ambos positivos. Portanto, se eu tiver esta condição, o A inferior ao B, mas os dois positivos, podendo o A tomar valor zero, tudo bem, então eu verificarei o seguinte. E o que eu irei verificar é A menor que B, posso já colocar o valor concreto, não é? O zero continua a ser menor ou igual que o A elevado ao n, que será menor que o B elevado ao n. Neste intervalo. Agora, se o intervalo for o seguinte,
A menor que B menor ou igual que zero, então a conclusão já será outra. A conclusão já será que o A elevado a n será maior que o B elevado a n, que por sua vez será maior ou igual que zero. Isto é muito importante de provar, tá bom? Para os expoentes ímpar, eu creio que nem vale a pena provar depois na videoaula da resolução de exercícios, vocês vão perceber perfeitamente. Agora, neste caso, eu acho pertinente provar. Imaginem que o A é 1 e o B é 3 e já agora o n é 2. Então, se 1 é menor, já agora 0 é menor ou igual que 1, que é menor que 3, isso é verdade, então o 0 será menor ou igual que 1 ao quadrado, que é menor que 3 ao quadrado. É verdade, porque 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9 e ambos até são maiores ou iguais a 0, certo? No entanto, imaginem agora que o A continua a ser inferior a B, só que é negativo. O A imaginem que é menos 3 e o B menos 2. Bom, e o N pode até continuar a ser 2. Vamos ver então que se menos 3 é menor que menos 2, e ele é maior em termos absolutos, mas é mais negativo, é mais pequeno, e ambos são menores ou iguais a 0, então, e agora vejam a implicação de um expoente que seja par. Ora, 0, eu aqui já vou colocar, vou começar então primeiro por lá, para estar a guiar-me por aquilo que acabei de escrever, tá bom? Embora eu quisesse fazer a dedução, mas vamos olhar e vamos ver que temos razão. Então vejam, menos 3 ao quadrado, todo menos 3 ao quadrado, maior que menos 2 todo ele ao quadrado, maior ou igual que 0. É verdade, porque isto vai dar 9 maior que 4, que é maior ou igual que 0. Portanto, está também provado. E então com estes dois exemplos provámos os dois casos que podiam ser conflituosos e até algo confusos. A verdade é que não deveria ser assim. Há quem pense que não deveria ser assim. E embora estejam a pensar mal, faz algum sentido. Então se o número é negativo e é mais pequeno, como é que ele de repente vai ficar maior? Porque quando temos uma base negativa elevada a um expoente par, o resultado passa a positivo. E como ele era menor negativamente, maior em módulo, como passa a positivo, passa exatamente para maior. Tá bom? Muita atenção. Isto parece tão fácil, mas pode gerar alguma confusão, tá bem? Muita atenção mesmo. Vamos então agora avançar. Eu penso que esta parte está vista. Depois com a resolução de exercícios vocês vão ficar mais esclarecidos ainda, mas eu creio que é suficiente. Vamos agora avançar para, dentro dos radicais, eu há pouco posso não ter numerado, mas referia-me à monotonia da potenciação, agora vou-me referir às raízes de índice n. Portanto, raiz de índice n. E o que é que eu posso aqui falar relativamente a este tópico de matéria, não é? Mas é isto. É importante saber que se eu considerar um valor A e um valor B quaisquer pertencente ao conjunto dos números reais e um valor n qualquer pertencente ao conjunto dos números naturais ímpar, então eu vou verificar que se b elevado a n for A, então existirá um valor ao qual eu terei uma raiz de índice n do valor A. Ou seja, a inversão é feita na seguinte forma. Eu vou isolar a minha base do expoente, transformando o segundo membro num radical cujo índice é o n. Tá bom? Basta isto. Agora, basta isto no caso do n ser ímpar. Agora imaginem que eu tenho um A e um B pertencente ao conjunto dos números reais, só que agora tenho um n pertencente ao conjunto dos números naturais par. Bom, eu vou ter a mesma conclusão. Eu vou continuar a ter, se B elevado a n é A, então o B terá que ser a raiz de índice n de A. Certo? A verdade aqui é que eu vou ter que ter em consideração o seguinte. Eu vou ter que ter em consideração que nem o A nem o B poderão ser negativos. Tá bom? Aliás, o A até pode vir a ser 0, mas a hipótese aqui é considerar A
e B, portanto eu até vou separá-los com vírgula, A, B maiores ou iguais a zero. Só assim é que eu tenho a garantia que isto é válido. Mas porquê? Por causa do expoente ser par. Tá bom? Muita atenção quanto a isto. Se o expoente é par, eu não posso, dentro do meu radical, possuir um valor negativo. Tá bom? Pensei por outras palavras. Qualquer número positivo ou negativo elevado a um expoente par dá positivo. Certo? Então, como é que, aplicando a noção de raiz, que é o contrário, eu posso, de um n par, obter um a negativo? Não posso. Certo? Portanto, é confuso, ainda por cima confuso, porque eu não vos posso explicar mais do que isto nesta fase, visto que as funções são dadas depois. E aí estudaríamos o domínio deste tipo de funções e iríamos perceber perfeitamente, mas eu creio que assim se entende e vocês também têm que fixar. Quando o n é par, têm que ter atenção a esta restrição. São restrições que às vezes nós até nem metemos e o resultado até bate certo e tudo bem, mas tenham muito cuidado porque sem a restrição apontada pode ser indutor de erro, tá bom? Ora, creio que não haja necessidade de colocar exemplos aqui, não é assim nada necessário, sei lá, 2 ao cubo. Quanto é que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é 8. Então, se 2 ao cubo é 8, é porque 2 será a raiz cúbica de 8. Pronto. Deixem-me só deixar isto aqui como exemplo do que demos em cima. E está então um exemplo verificado, tá bom? Ora, vamos então avançar, e vou abrir uma nova página, vamos avançar para aquilo que chamarei propriedades algébricas dos radicais. Chamarei eu e muitos autores na matemática, visto que não fui eu que inventei isto e fica aqui claro, por mais evidente, há tanta gente com imensas capacidades da matemática e seria logo eu inventar esta matéria. Com certeza que não, tá bom? Eu às vezes falo, eu não quero que pensem que eu estou a dar a ideia de que sou eu que estou a criar isto tudo. Às vezes tenho esta maneira de falar que pode levar a pensar isso, mas preocupem-se quando estudarem pelos meus vídeos a aprender. Agora, a maneira como eu falo, não liguem muito a isso, tá bom? Até porque eu não sou propriamente um orador por excelência e muitas vezes tenho problemas com isso, mas eu faço o meu melhor e prometo que continuarei a melhorar. Ora, propriedades algébricas dos radicais. Bom, e aqui eu ainda neste vídeo vou falar de potências com expoente racional, mas eu adoro explicar esta matéria dessa forma. Eu aqui não vou fazer isso, vou-me manter fiel ao programa para que vocês saibam também, através só dos radicais, conseguir desenvolver estes casos e simplificar estes casos. Mas confesso-vos que é muito mais confuso para mim recorrendo aos radicais. Para mim as raízes são potências, mas são potências de expoentes racionais e eu trabalho com elas assim. Tinha um professor que me dizia: "Oh, João, gostas de, de raízes?" E eu, por acaso nem gosto muito, então tiras. E tirava a raiz e transformava num expoente racional. E de facto isso é muito interessante. Mas já lá vamos. Agora vamos ter mesmo que nos manter fiéis a isto, assim o programa o exige. Ora, a primeira propriedade que aqui vou falar é o produto de radicais com o mesmo índice. Produto de radicais com o mesmo índice. Bom, e então é simples. A raiz de A. Eu não sei se já repararam. Eu gosto muito de fechar a raiz. Às vezes eu tenho raiz 2 vezes x. Para saber que a raiz para no 2, eu tenho este tique. E também gosto de iniciar assim. Porque na minha cabeça o índice está suportado por esta parte. Eu sei que pode não ser assim, mas eu gosto de representar assim. Eu creio que também não haja mal nenhum nisso. Vocês representem como melhor vos der jeito, tá bom? Mas eu gosto de representar assim. Ora, raiz de índice n de A vezes a raiz do mesmo índice de B, então será a raiz do mesmo índice do produto entre A e B. Tão simples quanto isto, tá bom? Ora, a propriedade seguinte será das potências. Não tem que haver esta ordem, podem trocar a ordem, não há problema nenhum. As potências das raízes. E então, nas potências das raízes, deixem-me só aqui evidenciar para depois não haver dúvidas. Das potências das raízes teremos, por exemplo, raiz de índice n de A, tudo elevado a p.
Ora, isto será então a raiz do índice n do a elevado a p. Ou seja, reparem que o expoente passou para dentro da raiz, a afetar apenas o a. Ora, mas isto devemos realçar que com n e p pertencente ao conjunto dos números naturais, e já agora considerar, mas isto devem considerar sempre o a maior ou igual que zero se o n for par, tá bom? Aliás, eu vou fazer esta menção para todos os casos que aqui iremos abordar. Se a raiz tiver um índice par, então o valor que se encontra dentro da raiz não pode ser negativo. Por favor, fixem isso, tá bom? Ora, vamos então iniciar outra propriedade, 1.3.3, que é a propriedade dos quocientes, quociente de radicais com o mesmo índice. Portanto, quociente de radicais com o mesmo índice. E então vejamos o seguinte. O que é que teremos aqui? Por exemplo, raiz de A do índice n sobre a raiz B de índice n também será igual à raiz da razão entre A e B. Raiz esta de índice n. E agora eu sei que tenho que ter o n pertencente ao conjunto dos números naturais e obrigatoriamente o b diferente de zero. Caso a raiz tenha um índice par, então o a terá que ser positivo. Ou melhor, não negativo. Pode também ser zero, tá bom? Portanto, mas eu fiz ali a menção em cima, portanto é válida para todos os casos que eu irei aqui abordar, tá bom? Vamos então terminar as propriedades com uma, falta ver uma, que acaba por ser a dos radicais de radicais. Portanto, a 1.3.4 fala de radical de radical. Tão simples quanto colocar uma raiz dentro de outra. Raiz de índice n da raiz de índice m, por exemplo, de a. Ora, isto não será mais nem menos do que a raiz do índice n vezes m de A. Portanto, multiplicamos os índices. Aqui se calhar não está bem explícito. Assim, n vezes m, certo? Agora, claro está, com n e m pertencente ao conjunto dos números naturais, e, mais uma vez, se tivermos com o produto de... Neste caso, se tivermos o m e o produto do n pelo m pares, então teremos aqui a obrigatoriedade de considerar o A não negativo também. Agora é assim, como eu não posso ter nem o M nem o produto de N por M par, porque é onde envolvem diretamente o A, eu sei que não posso ter como par o N ou o M, tá bom? Pronto, então, posto isto, podemos avançar. Eu creio que esta componente também já ficou vista. Podemos avançar para um novo grupo e, aliás, o meu último tópico referente aos radicais, que é o tópico da racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores. A seguir eu já vou falar um pouco das potências em si, e sempre que tiver raízes já posso transformá-las em potências, já estou um bocadinho mais descansado. Agora ainda não. Imaginem que me aparece uma fração com raiz em denominadores. Eu não devo apresentar a raiz em denominador, devo racionalizar. E é isso que vamos aqui aprender. Basicamente, a racionalização significa transformar uma expressão com raiz em denominador noutra equivalente, não é assim uma qualquer, mas sem raiz em denominador, ok? Pronto. E então, a partir daqui, eu vou-vos ensinar duas regras, salvo outros casos especiais, são estas regras que estão... que são importantes de saber, eu creio que não haja assim grande dificuldade. Imaginem que tem A raiz de B mais C raiz de D. E agora, atenção às restrições. Com o A e o C pertencentes ao conjunto dos números inteiros,
e depois o B e o D pertencente ao conjunto dos números naturais. Imaginem isto. O que nós devemos fazer é multiplicar. É melhor escrever. Eu costumo dar aqui o exemplo simbólico, mas devemos multiplicar e dividir por A raiz de B menos C raiz de D, para transformar o denominador num caso notável. Certo? E depois simplificamos. Ou seja, e agora quero que vocês se recordem disto. A mais B, A menos B é um caso notável em que fica A quadrado menos B quadrado. Ora, aqui não era A mais B, A menos B, deveria ser A raiz de B mais C raiz de D, tudo vezes A raiz de B menos C raiz de D, mas como iríamos ter cada termo ao quadrado, a raiz iria simplificar-se e então eliminávamos as raízes do denominador. Tão simples quanto isto. Eu aqui vou deixar também um ou vice-versa. Porquê o ou vice-versa? Muita atenção. É porque se em denominador, em vez do mais, eu tiver o menos, agora até vou usar outra cor. Então pode ser esta. Eu estou a ver mal. Eu queria o vermelho e escolhi o rosa, mas pode ser. Se em vez do mais tiver o menos, então aqui em vez do menos vou multiplicar e dividir por mais. Para quê? Para que assim possa ter o caso notável desta forma, que é exatamente o mesmo. Ou seja, continuarei a ter A quadrado menos B quadrado. Está certo? E pronto. E este é um dos casos que costuma aparecer. Mas costuma também aparecer outro. Então, antes disso, se calhar eu posso já partir para um exemplo deste caso, para também não ficar assim tão teórica esta videoaula. Deixem-me fazer já um exemplo com um caso desses. Antes de avançar até para o segundo caso, que é um pouco mais complexo também. Ora, deixem cá ver um exemplo do caso que eu acabei de explicar. Eu tenho 4 sobre 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 7. Ora, o que é que eu posso fazer? Posso já até multiplicar e dividir. Vamos multiplicar e dividir por 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 7. Eu multiplico e divido primeiro porque esta fração dá 1. E eu não posso acrescentar nada nem retirar nada a uma expressão numérica. Agora, eu estou a multiplicar-lhe 1. Estou a multiplicar-lhe 1 escrito numa forma que me dá jeito, que é esta forma aqui de fração, em que o numerador e o denominador são iguais. A partir daqui, eu tenho 4 vezes o 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 7, tudo a dividir por, e agora vejam, vou ter o caso notável, posso já colocar 2 raiz de 3, tudo ao quadrado, menos 4 raiz de 7 também, tudo ao quadrado. E então, para simplificar, eu terei aqui 8 raiz de 3 menos 16 raiz de 7, tudo a dividir por 4 vezes 3 menos 16 vezes 7. Reparem que aqui o quadrado passou ao 2 e à raiz de 3. Já deste lado o quadrado passou ao 4 e ao raiz de 7. Agora é só uma questão de contas, mas acima de tudo o que importa é que a raiz do denominador já desapareceu. E então eu já tenho que me sentir aliviado, tá bom? Porque era esse o objetivo. Agora, 4 vezes 3, 12. 16 vezes 7, deixem cá ver. Ora, 16 vezes 10 dá 160. Então 16 vezes 5 tem que dar metade, 80. Mas para 7 sobram 2. 16 vezes 2, 32. 80 mais 32 dá 112. Ora, então, eu tenho 8 raiz de 3 menos 16 raiz de 7 sobre menos 100. Ou, se preferirem, menos 8 raiz de 3 mais 16 raiz de 7 sobre 100. E fica aqui o exemplo resolvido, tá bom? E este era um exemplo da regra que vimos. Falta outra regra de racionalização de denominadores. É verdade, vocês vão chegar a uma altura que não vão precisar destas regras, vão conseguir ter um raciocínio mental capaz de suportar tudo isto. A verdade é que normalmente isso acontece na universidade ou no 12º, no máximo. Portanto, estas regras servem para ajudar. Pronto. A segunda regra diz o seguinte: se tiverem A raiz de índice n de B mais C raiz de índice n de D,
E agora atenção às restrições. Com A e C pertencente ao conjunto dos números inteiros e N, B e D pertencente ao conjunto dos números naturais, devemos aplicar o seguinte. Aplica-se... Bom, e agora eu vou colocar aqui o caso notável da seguinte forma. Eu vou substituir cada um dos meus termos por um A grande e um B grande. Então eu terei A grande elevado a N menos B grande elevado a N, tudo igual a A menos B, a multiplicar por... E agora? A elevado a N menos 1 mais A elevado a N menos 2 vezes B, mais A elevado a N menos 3 vezes B ao quadrado, mais assim sucessivamente, até que depois ficamos com A B elevado a N menos 2 mais B elevado a N menos 1. Isto tem a ver com os casos notáveis, mas para isso eu teria que pegar no triângulo de Pascal, fazer a dedução, e isso vocês abordam pormenorizadamente no 12º ano. Portanto, não faria sentido estar-vos a explicar isto dessa forma, com auxílio a uma técnica que só no 12º ano é que vocês iriam aprender. Não era de todo execuível nem bom para vocês. Portanto, sempre que estiverem com um caso parecido com o primeiro que eu expliquei, mas onde os índices das raízes são diferentes de 2, não é raiz quadrada, mas é uma raiz de outro índice, então já sabem que aplicam esta fórmula aqui, onde, no nosso caso, o A grande é o A raiz de índice N de B, e o B grande seria o C raiz do índice N de D. Tá bom? Pronto. Mas isto é a fórmula geral. Eu agora vou dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar, só para eu ter a certeza que vocês entendem, mesmo que depois na videoaula de resolução de exercícios eu com certeza que faça um exemplo destes, ou até mais, mas agora fico mais descansado se resolver. Vejam, raiz cúbica de 2, aliás, 2 sobre raiz cúbica de 2, assim é que é, menos a raiz cúbica de 3. Bom, isto será igual a quê? Vejam, aplicando a fórmula será igual a 2 vezes, eu vou multiplicar em cima e em baixo. Portanto, aqui em baixo terei raiz de 2 de índice 3 menos a raiz também de índice 3 de 3. E agora, vezes, e vou aqui aplicar a fórmula toda, em cima e em baixo. Como é que vai ser? Vai ser muito fácil, atenção, vai ser. Aqui, a raiz cúbica de 2, ora, se o meu n é 3, não é? Se eu vou estar a elevá-la a n-1, eu vou estar a elevá-la já a 2. Mais, vou agora elevá-la a 1, ou seja, não lhe fazer nada, e multiplicar pelo b, que é aqui 3. Mais, agora não aparece o a, e vou multiplicar pelo b elevado a n-1. E o que eu aqui fiz, vou também fazer em baixo, ou seja, raiz cúbica de 2 quadrado, mais raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3, mais a raiz cúbica de 3 quadrado. E a partir daqui, acreditem, é só simplificar. Porque a partir daqui, tudo isto do denominador, nós já sabemos que vai dar o seguinte. Deixem-me só simplificar o numerador primeiro. Eu tenho 2 e agora... Lembrem-se das propriedades que vimos já há pouco. Isto será uma raiz cúbica de 2 quadrado, de 4, mais aqui será uma raiz cúbica de 2 vezes 3, que dá 6, mais aqui será uma raiz cúbica de 3 quadrado, que é 9. Em denominador, eu vou ter o primeiro ao cubo menos o segundo ao cubo, ou seja, a raiz cúbica de 2 tudo elevado a 3, menos a raiz cúbica de 3, tudo elevado a 3. Tudo elevado a n. Da forma que vimos ainda há pouco. Então eu tenho 2 raiz cúbica de 4, mais 2 raiz cúbica de 6, mais 2 raiz cúbica de 9, tudo sobre... e agora, isto é por demais evidente, vai dar 2 menos 3. E a partir daqui, como vamos ter a dividir por menos 1, eu troco os sinais em cima e fico até sem
denominadores. Portanto, menos 2 raiz cúbica de 4, menos 2 raiz cúbica de 6, menos 2 raiz cúbica de 9. E está simplificada. E temos então a fórmula que queríamos aqui verificar completamente deduzida. Está bom? Portanto, temos então esta componente vista. Vou fechar esta página e a outra também e vamos entrar noutro tema, dentro deste tema, claro está, mas vamos abandonar agora os radicais e vamos começar a falar de potências de expoente racional. Portanto, estamos mais ou menos a meio da videoaula. Se bem que aqui há menos coisas para dizer, só que, de qualquer das formas, creio que é um bom ponto de meio de vídeo, tá bom? Até podia terminar aqui e iniciar outro depois, mas as coisas têm que ser sabidas e têm, portanto, ou vários vídeos com poucos conteúdos, ou um vídeo com os conteúdos todos, eu acho que também não será por aí. Bom, então, eu tenho aqui potências de expoente racional. E então, nas potências de expoente racional, eu vou começar por falar de radicais equivalentes. É quase como se fosse a última vez que eu vou aqui falar de radicais. Não é bem assim, mas é onde há já a transição. O que é que são isto, radicais equivalentes, para começar? Bom, radicais equivalentes, na verdade é, considerando um número real A, que seja maior ou igual que zero, e o número racional que seja, cuja restrição é ser diferente de zero caso o A seja zero, mas isso é por causa das indeterminações, lá está a matéria que vamos dar mais à frente. A verdade é que nós podemos chegar à conclusão de que, por exemplo, raiz do A do índice, raiz de A elevado a M do índice N será equivalente a uma raiz de índice N' de A elevado a M'. Desde que o M sobre o N seja igual ao M' sobre o N'. E que nós iremos chamar de Q. E então o que é que nós aqui vamos fazer? Então espera lá. Como é que eu posso provar isto? Simples. Vamos então entrar aqui num conceito que é muito importante. Vejam. Na verdade, ter a raiz assim é o mesmo que ter o A elevado ao M sobre N. Que eu chamei A elevado aqui. Pronto, mas até posso deixar assim. Então vejam um exemplo. Vejam que eu tenho, por exemplo, A elevado a 6 dentro de uma raiz de índice 9. E a minha pergunta é se isto é equivalente, eu até nem vou pôr equivalente, vou pôr mesmo igual, tá bom? Igual a A ao quadrado dentro de uma raiz cúbica. Será isto verdade? Ora, meus amigos, nada mais simples. É verdade, mas nada mais simples do que converter isto a potências para concluir. Ora, eu estou a perguntar que o A elevado a 6 nonos, se, melhor dizendo, o A elevado a 6 nonos é igual ao A elevado a 2 terços. Ora, é ou não é verdade que 6 nonos em fração irredutível dá 2 terços? É, não é? Como 6 nonos igual a 2 terços, é verdade. É verdade, e temos aqui uma equivalência de radicais. Portanto, os radicais equivalentes vêm-se da seguinte forma, tá bom? Há aqui restrições que deveríamos considerar. Eu até vou passar isto um pouco à frente, porque não vejo aqui uma complexidade tão grande, tá bom? De qualquer das formas, ok, nós devemos considerar o A deve ser um número real maior ou igual que zero, portanto, deve pertencer a este conjunto. E o Q, o nosso Q, tem que ser um número racional, basicamente, tá bom? Portanto, tem que pertencer ao conjunto dos números racionais. E agora, se o A for zero, então o nosso Q terá de ser diferente de zero. É a única condição que envolve o Q. Nada mais. Tá bom? Depois, o M e o N têm que ser inteiros. O M, o N, o M' e o N' têm todos de ser inteiros. É a única restrição relativamente a esses. Não é bem a única restrição. A verdade é que temos que salvaguardar aqui que onde o M e o M' têm de ser maiores ou iguais a zero e o N e o N' têm de ser maiores ou iguais a 2. Porquê? É muito simples. Vejam aqui.
quando o índice da raiz é 2, é raiz quadrada. Quando o índice da raiz é 3, é raiz cúbica. Se o índice for 1, não há raiz. Porque nós transformamos isto numa potência de expoente inteiro. Ou seja, com uma fração cujo denominador é 1. Vejam, o que eu estou aqui a dizer é isto. Se eu tiver uma raiz de índice 1 de 3 ao quadrado, isto será 3 elevado a 2 sobre 1. Então isto não é 3 ao quadrado? Então aqui não há raiz. Portanto, o n e o n' não podem ser inferiores a 2. Visto que são números inteiros, inferior a 2 significa 1. 0 então não faria sentido nenhum, porque será denominador e não podemos ter denominador 0. Atenção. Agora, o M e o M', que são os numeradores, apenas não podem ser negativos, mas não os consideramos aqui negativos, são apenas 0 ou maiores. Mas aí não há grandes restrições. Mas basicamente é assim que nós convertemos radicais em potências, certo? Espero que estejam a entender, espero que não esteja a ser muito confuso. Vou só dar-vos aqui então uma propriedade importantíssima. Imaginem que eu mencionei-vos que o Q, por a ordem de ideias que falei, teria que ser positivo, não é? Se o Q era M sobre N e ao mesmo tempo M' sobre N', e se o M e o M' eram maiores ou iguais a 0 e o N e o N' eram maiores ou iguais a 2, isto é o mesmo que concluir que o Q era maior ou igual a 0, não é? Era positivo. Então e se ele for negativo? Ora, estaremos então num caso do A elevado a menos Q. Mas neste caso será simples, eu terei 1 sobre o A elevado a Q. Portanto, se inverter a potência, torno o seu expoente simétrico. E nada mais. Portanto, eu vou realizar aqui a inversa, ou seja, este A elevado a menos Q estava sobre 1. Portanto, ao inverter, fico com 1 sobre A elevado a, que, reparem que depois a única coisa que muda é o que é que acontece ao expoente. Passa ao simétrico. Tem um sinal contrário. Já agora, se quiserem, também o A elevado a Q pode ser considerado como 1 sobre A elevado a menos Q. Isto também é verdade. Só que isto não é útil. Para trabalharmos, o útil é ter o expoente positivo. Portanto, vai-nos interessar ou da esquerda para a direita na de cima, ou da direita para a esquerda na de baixo. E nunca ao contrário. Nunca nos vai dar jeito ter um expoente numa potência, ter um expoente negativo, tá bom? Mas isso fica até para perceberem e para verem que, de facto, estas são as técnicas que existem para podermos mais depressa simplificar exercícios. Agora, e posto isto, e já parece que já comecei até, vamos dar por terminada a videoaula falando do último tópico, que serão as propriedades algébricas de potências de base positiva e expoente racional. Vamos então preparar aqui mais umas páginas para podermos dar então o seguimento adequado à videoaula. Reparem, deixem-me só aqui colocar propriedades algébricas das potências de base positiva e expoente racional. Ora, cá está. E então temos algumas. Eu contei, se não me falha agora a memória, são 3, mas eu agora, à medida que as for escrevendo, vou ficar com elas na cabeça. Eu tenho o produto, eu posso logo falar do produto e do quociente. Produto e quociente de potências com a mesma base. E então, neste caso, terei o seguinte. Tenho que considerar o A como um número real maior que 0, portanto, pertencente ao conjunto dos números reais positivos. E tenho que considerar P e Q pertencente ao conjunto dos números racionais. Ora, a partir daqui, eu posso concluir que, para a multiplicação, para o produto, eu tenho A elevado a P vezes A elevado a Q, que não será nada mais nem nada menos do que A elevado a P mais Q.
E assim consigo, num produto de potências, obter uma só potência, cujo expoente será a soma dos expoentes iniciais. Numa divisão, eu posso considerar a elevado a p a dividir por a elevado a q desta forma, e direi que tenho a elevado a p menos q, mas posso também ter desta forma a elevado a p sobre a elevado a q, que será exatamente o mesmo. Reparem, a elevado a p menos q podem aparecer na forma de sinal de divisão típico de quinto e sexto ano, ou então na forma de fração, numerador-denominador. Mas reparem que é exatamente o mesmo, tá bom? Ora, teremos também outra propriedade. Vou considerar aqui a 2.2.2, que será novamente produto e quociente, mas de potências, agora com o mesmo expoente, com o mesmo expoente. Reparem então, considerando que agora temos A e B pertencente ao conjunto dos números reais positivos e tendo P pertencente ao conjunto dos números racionais, o que eu vou passar a ter é A elevado a P vezes B elevado a P, que será A vezes B tudo elevado a P. Já na divisão, terei A elevado a P a dividir por A elevado a... Desculpem, por B. Agora é a base que muda. Por B também elevado a P, que é igual à fração e que, desta forma, ou fica a dividir assim, se preferirem, a divisão na forma de quinto e sexto ano, tudo elevado ao mesmo expoente, ou então fica toda a fração elevada ao mesmo expoente. E verificamos assim que temos mais uma propriedade vista. Está certo? Falta a última, e com esta darei a videoaula por terminada, que será a seguinte, vejam. Será 2.2.3, portanto, eram 3 propriedades que eu tinha para vocês. Será a potência de potência. Potência de potência. Aqui tenham muita atenção com o seguinte, eu depois já vos faço o truque à parte. Ora, temos que considerar como número real o número A, número real positivo, e depois temos que considerar P e Q números racionais. A partir daqui, o que é que devemos fazer? Devemos fazer que A elevado a P tudo elevado a Q é exatamente o mesmo que A elevado a P vezes Q. Certo? E eu vou fazer a prova nesta com um caso simples. Imaginem. Não, então tenho que arranjar aqui um número. Imaginem a prova. 2 ao quadrado, tudo ao cubo. Devem vocês concordar comigo que eu terei 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Isto é 2 ao cubo, é ou não é? Ora, se a base é sempre igual, então eu posso considerar uma multiplicação de potências com a mesma base, considerando 2 elevado a 2 mais 2 mais 2, que será o mesmo que 2 elevado a 2 vezes 3, que é 2 elevado a 6. Ok? A partir daqui, creio que todos são semelhantes. Este deu para simplificar. Se o expoente final for muito grande, é sempre mais complicado. Agora eu quero que vocês vejam uma coisa. Vou deixar aqui como nota, porque isto pode dar grande asneirada. Grande mesmo. Até vou escrever a vermelho. Ok, eu estava a usar, era do lado. Mas isto também parece vermelho, que estranho. Tudo bem, é este que é o vermelho. Agora não erro. Então, vejam. Imaginem que eu tenho 2 elevado a 2 ao cubo. E vocês dizem, esse é fácil. Já disseste que isso era 2 elevado a 6. Não, não é. 2 elevado a 2 ao cubo é 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 2. Que é 2 elevado a 8. Epá, e agora é que vos deixei confusos, será? Então ainda há bocado era 2 elevado a 6, agora 2 elevado a 8. Cuidado que aqui não há parênteses. E não havendo parênteses, predomina a potência no expoente. Portanto, eu devo fazer 2 elevado a 3 primeiro e a esse resultado é que faço depois 2 elevado ao que deu. Já aqui,
a demonstração acho que é por demais evidente e não pensamos assim, pensamos sim na forma que eu aqui escrevi. Resumindo, sempre que o expoente for de toda a potência, aplico a fórmula. Expoente de toda a potência. Se tiverem expoente apenas do expoente da potência, então já não aplicam a fórmula. Fiz-me entender? Sinceramente, eu espero que sim, porque este erro é muito recorrente e eu fico triste quando o vejo, porque é corte na certa, como devem calcular. Porque é uma aplicação errada de uma propriedade que não é complicada, tem aqui a entender, tá bom? Ora, eu terminei os conteúdos que queria aqui abordar sobre a primeira parte do tema de álgebra. Recordem que fica aqui a faltar falar de polinómios, e dentro dos polinómios falar da regra do Ruffini, do teorema do resto, de propriedades de polinómios, etc, etc. Mas isso terá que ficar com certeza para uma nova videoaula, visto que apenas com estes conceitos eu demorei praticamente 50 minutos numa videoaula. Portanto, juntar mais do que isso na mesma seria impensável. Já assim, a videoaula está um pouco extensa demais, mas pronto, é a média. Nos meus vídeos já desisti de tentar fazer mais curtos, não consigo. Prefiro fazer nas calmas, para ter a certeza que as coisas são bem explicadas e que vocês possam então entender da forma adequada, tá bom? Não percam a videoaula referente à resolução de exercícios sobre este tema. Eu irei adotar este esquema. Eu ainda não sei se todos vocês têm a noção do meu projeto, mas quando eu faço videoaulas teóricas, eu depois terei sempre videoaulas com resolução de exercícios sobre essas temáticas. Só em algumas disciplinas demasiado práticas, em que a explicação teórica já tem que envolver prática, é que eu por vezes não faço resolução de exercícios sobre esse tema. Mas aqui nestas temáticas terei obrigatoriamente que o fazer. Até porque estamos a preparar uma disciplina que tem exame nacional ao terceiro ano, que é o correspondente ao 12º, e então não podemos falhar quanto a isso. Quanto mais exercícios aparecerem resolvidos, melhor para vocês, e isso é uma motivação extra para deixar aqui mais videoaulas com mais exercícios resolvidos, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido entendível, espero não ter confundido ninguém. De qualquer das formas, se persistirem algumas dúvidas, não hesitem em contactar, sabem onde me encontrar, no canal, no Facebook, por e-mail, estejam à vontade. O que eu não quero é que vocês persistam com as vossas dúvidas, quero que vocês tenham todo o sucesso no vosso estudo, está certo? Por mim é tudo, espero ter contribuído para mais um pedacinho de sucesso no vosso estudo, na vossa vida académica, e é tudo. Um forte abraço matemático a todos! Adeus!